Meus irmãos, hoje vou dar continuidade às nossas revelações, que é o objetivo principal dessa igreja, que no mundo está cheio de igrejas, né? E essa igreja só foi construída pela vontade de Jesus. Então, ele passou para nós muitas revelações, que o tempo está acabando e as pessoas precisam saber a verdade total sobre a humanidade. Então, porque Deus vai encerrar aqui e Ele quer que todos estejam sabendo o que é que Ele quer de nós. Então, para isso nós estamos revelando o que recebemos do alto. Tudo foi recebido do alto. A gente não fala com espíritos desse mundo. Nós recebemos tudo do alto. Então, eu vou falar hoje sobre a família sagrada de Deus. A princípio, assim, muitas pessoas perguntam se Deus é homem, se Deus é mulher, né? Eu já vi líderes espirituais respondendo, alguns procuram usar a Bíblia para tentar mostrar, né, que provavelmente, que a Bíblia não fala, mas provavelmente ele seja homem por causa de algumas características. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não é humano e que daí você pega na Bíblia ali, quando ele criou aqui a humanidade, ele diz: fez-se o homem e a mulher. Então, o homem e a mulher são humanos e existem aqui na Terra, nesse plano existencial. Lá na eternidade da luz, onde Deus vive, né, Deus tem a família dele, os seus filhos, todos são filhos dele. Só existe vida porque Deus criou. Então, todos são filhos dele. E aqueles que estão lá, que são bilhões e bilhões, incontáveis, Deus está lá cuidando deles e eles estão junto com Deus. E não existe dentro daquela criação a figura de pai e mãe como aqui na Terra. Lá é diferente, é outra dimensão. Então, nós não temos assim na criação pai e mãe. Nós temos Deus, que é tudo. E aí essa história de homem e mulher é aqui na Terra. Lá no céu não existe. Tanto que quando Jesus foi abordado pelos saduceus, perguntando a respeito de uma viúva que todos os irmãos tinham casado com ela, de quem ela seria esposa lá no céu. E Jesus disse: vocês estão, por isso que vocês erram tanto, vocês não entenderam que lá ninguém é dado em casamento. Não existe esse tipo de coisa. Então, isso é aqui na Terra. E assim, todas as vidas, né, foram criadas por Deus. E os espíritos que ele retirou lá da eternidade da luz e trouxe aqui para o mundo da Terra, a princípio todos desceram e não tinha ainda a vida humana encarnada. E as pessoas foram colocadas, os espíritos que foram retirados da luz, foram colocados em quadrantes que foram criados do mundo espiritual inferior, onde não tinha luz, trevas. E dali Deus então começou a retirar as pessoas para colocá-las na carne, para que daí elas se tornassem uma alma vivente aqui na carne, para então cumprir dentro de todo o projeto que Deus criou, cumprir começando do zero, como se fosse a primeira vez, entender
o que é o bem e o que é o mal. Porque nós tivemos lá o acesso, segundo a Bíblia, à árvore do bem e do mal, que é simbólico para a gente poder entender que nós tivemos conhecimento do mal. E Deus falou, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E em verdade, Ele criou esse projeto para que a gente não morresse. Mas infelizmente nem todos vão conseguir voltar para casa. Então, dali do mundo espiritual inferior da Terra, os espíritos são retirados para encarnar, para viver a vida aqui na matéria. Antes de encarnar, eles são preparados. Jesus, que decide quem vai encarnar, o momento, a hora de cada um, e quando eles vão encarnar, primeiro eles são preparados. E ali, todos assinam um contrato com Deus sobre como é o plano aqui, aceitando as condições desse plano, porque é o único jeito que tem para a gente poder, se reconectar com Deus. Então, Deus criou daí o homem e a mulher. E o que acontece? Os espíritos, quando vieram lá da eternidade da luz, não existia homem e mulher, porque na luz não existe. Então aqui Deus fez assim, um homem e uma mulher. Por quê? Porque na verdade Ele tinha o plano que esse homem e a mulher se unissem, montassem uma família, tivessem os filhos e que eles se amassem entre eles, o marido, a mulher, os filhos, aí um entendendo a necessidade do outro, ajudando o outro, e assim criasse uma semente de amor entre as pessoas, dentro da própria família. E a família seria o espelho para você aprender a amar primeiro os familiares e depois continuar amando todos os outros e estendendo essa família a todos, porque em verdade todos somos irmãos. Então, o primeiro núcleo que Deus criou, o propósito dele é justamente para que a gente aprenda a amar, para que a gente dentro da família, naturalmente a gente vai gostar do pai, da mãe, dos irmãos, mesmo que tenham às vezes diferenças ou brigas, mas o pai e a mãe sempre gostam dos filhos. E mesmo que um filho seja ruim, o pai não abandona. O pai quer o filho, quer ter ele perto de si, Então, Deus nos deu esse papel para a gente ser pai, para poder entender como é que ele se sente, ser mãe, para também entender como ele se sente, Deus, para saber o valor da vida de cada um e o quanto a gente tem que cuidar da vida, assim como cuidamos dos nossos filhos, da nossa esposa, que cuidemos também dos outros, de todas as vidas, porque todas as vidas são importantes. E porque o Pai, que é Deus, Ele quer ver todos junto com Ele. Quem é o pai que quer ver seus filhos longes ou perdidos? Todo mundo quer ver os filhos pertinhos. Então, quando os espíritos começaram a encarnar, homem e mulher, aí então Deus, Jesus, selecionava, esse vai encarnar homem, esse vai encarnar mulher. E aí, à medida que eles encarnaram, eles não tinham nenhum sexo, mas eles encarnaram, e aí Deus fez aqui o homem e a mulher, são parecidos, mas são diferentes, têm características diferentes, ninguém é igual. Então, o homem, ele possui as suas características, que Deus fez ele daquele jeito, principalmente porque no início da jornada humana aqui na Terra não tinha nada, tudo tinha que ser construído. Então,
o homem mais forte para poder trabalhar, lidar, fazer as coisas, né, ir atrás de comida, de caça, de pesca, enfim, para que ele pudesse trazer o alimento necessário para a gente viver. E a mulher tinha que ficar grávida, né, gestar, aí ela já ficava fragilizada e depois ela tinha o parto, tinha que amamentar, então ela ficava mais limitada para poder prover as coisas. Então, assim, as características do homem são diferentes das características da mulher. O homem tem suas virtudes, a mulher tem as virtudes dela, cada um tem as suas virtudes. E o espírito que está ali vivendo como homem, ele vai aprendendo, porque é a primeira, ele digamos, é tipo um reset da memória de tudo que ele tinha antes, e ele começa sem lembrar de nada. Então ele vai se identificando, se é homem, ele vai se identificando sendo homem. Se for mulher, vai se identificando sendo mulher. Até o dia em que morre, desencarna, porque assim é, todos, o pó, que é o corpo, volta para a terra, e o espírito, Deus tem um lugar para ele. Então, quando ele volta, aquele espírito, ele é um espírito masculino ou é um espírito feminino. E depois ele volta, porque ninguém cumpre o que Deus quer de nós vindo uma vez só aqui nesse mundo. E nem seria justo aqueles que começaram muito no início, onde as condições eram extremamente precárias, né? Viver só aquele momento, enquanto que outros estão nascendo hoje, onde as condições são maravilhosas perto do que eram. Então Deus é justo, Ele foi distribuindo. E as pessoas dizem, mas isso então, né, isso é espírita? Não, não é. É Deus, é como Ele é. Ele criou esse projeto, Ele tem poder, e Ele pode trazer uma pessoa quantas vezes Ele quiser à vida material. É poder, Deus é muito grande, é muito poder. Então, esses espíritos, eles tinham que voltar. E daí, quando ele encarnou a primeira vez como homem, ele vai encarnar de novo como homem. Aquele outro espírito que encarnou como mulher, vai encarnar de novo como mulher. E assim sucessivamente. Então, os espíritos aqui desse plano, a humanidade, tem o espírito feminino e o espírito masculino, por causa dessas questões, justamente, né, das características que é a vida aqui, que é diferente. E isso, então, né, acontece e vai ser sempre assim. No entanto, tem um porém que foi se instalando com o decorrer do tempo, que tem acontecido de Jesus colocar invertido. Uma pessoa que é um espírito feminino encarna na carne como masculino. O outro é um espírito masculino e encarna como feminino. E aí onde estão os homossexuais, os verdadeiros homossexuais, que é um tema que a gente vai falar para frente, eles estão com o espírito trocado. E daí as características que você pode observar, que desde pequenininho a pessoa tem aquelas características. Então ele é daquele jeito e não tem como mudar. E ele vem de propósito, porque aquilo é um desígnio. Ele tem o porquê que isso acontece, não é de graça, Deus é justo. Mas isso é exceção. O normal é o espírito que é feminino vai encarnar num corpo de mulher. O espírito que se tornou masculino vai encarnar num corpo de um homem. E assim vai seguir até o final dessa jornada,
até as pessoas serem arrebatadas ou vão ser julgadas, alguns vão ser arrebatados, outros não, mas enfim, aí as pessoas que sobem, como Nossa Senhora, que está lá, foi arrebatada, era um espírito feminino hoje, mas quando desceu era neutro, como todos são. Então, vão haver, já existem pessoas que foram salvas, que estão com Jesus, e daí então, aqueles que subirem aqui da terra, vai ter esses espíritos masculinos ou femininos. Mas, em verdade, é por causa dessa questão da família. Que Deus precisou criar a família. Precisou criar esse plano para que as pessoas se multiplicassem, para que cada espírito tivesse oportunidade de encarnar, para daí então começar o processo dele de salvação. E na próxima nós vamos falar então de como Deus começou a se manifestar para a humanidade. E a princípio estou colocando como as coisas foram montadas e organizadas para que nesse plano a gente viver e encontrar Deus, encontrar Jesus. Então, para vocês entenderem essa questão da família, do espírito e do papel de cada um, que a gente tem que desenvolver o nosso papel, fazer aquilo que Deus quer de nós e que a gente tenha fé e acredite em Jesus, que Ele vem nos buscar. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. Que Deus abençoe a todos e nos ilumine e nos guie.